Olá, gente, bom dia de novo. Vamos continuar nossa matériazinha sobre o sistema genital feminino e sobre a reprodução, que é a continuação da parte de antes. Página 208. Deixa eu passar aqui, pronto. Página 208, lá em cima. Pode sublinhar. Nas mulheres, além de produzir gametas e hormônios, o sistema genital abriga um novo ser humano nas primeiras fases de seu desenvolvimento, que é chamado de feto. Número 4. Qual dos órgãos apresentados ao lado é responsável pela produção de gametas? Desses órgãos que estão aí, a produção de gametas o órgão responsável pela produção de gametas são os ovários. 5. Qual desses órgãos abriga um novo ser humano em desenvolvimento? É o útero, que está marcado aí. Embaixo, pode sublinhar o parágrafo todo. O sistema genital feminino é composto por um par de ovários que produz ovócitos e hormônios como estrógeno e progesterona. As tubas uterinas transportam o ovócito do ovário até o útero e, geralmente, é nelas que ocorre a fecundação. O útero é o local onde o zigoto se fixa durante a gravidez para se desenvolver e formar um novo ser humano. A vagina é o órgão que recebe o pênis durante o ato sexual e é o órgão pelo qual ocorre o nascimento de maneira natural. Então, aí embaixo vem uma outra representação das estruturas que acompanham o sistema genital feminino. E eu botei aqui no slide as estruturas que compõem as suas funções, separadinho, bonitinho. Eu botei aqui ovários, estão presentes num par de ovários por mulheres e produzem ovócitos e os hormônios estrógeno e progesterona. As tubas uterinas transportam o ovócito do ovário até o útero e é onde ocorre a fecundação. E o útero, que é o local onde o zigoto, que é a célula que se origina após a fecundação, se instala durante a gravidez para se desenvolver e formar um novo ser vivo. Tá? Número 4, botei que é o órgão, que é a vagina, botei que é o órgão que recebe o pênis durante o ato sexual e também é o canal por onde ocorre o nascimento por parto normal. Página 209 agora. Lá em cima vem. O sistema genital feminino apresenta órgãos que ficam no interior do corpo que, em conjunto com os chamados pudendo feminino, pudendo feminino é um nomezinho que também se refere à vulva. Vulva é a parte externa toda do órgão sexual feminino, tá? Esses órgãos protegem a entrada da vagina e da uretra. Aqui no livro de vocês ele botou tudo junto, mas aqui no slide eu botei separadinho. Olha aqui. Órgãos do exterior do corpo do sistema genital feminino, o conjunto é chamado de vulva. Eles têm a função de proteger a entrada da vagina e uretra. Para quem não sabe, eu vejo muitas pessoas falando sobre isso. As mulheres elas têm duas entradas na vagina, tá? Uma por onde passa a urina e outra por onde ocorre o ato sexual. Não é uma só. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Olha para a foto que está aí no livro de vocês e me acompanha aqui pelo slide. Número 1. Os lábios maiores e os lábios menores. Ambos protegem a entrada da vagina e da uretra. Então, olha aí. Os lábios maiores ficam na parte mais exterior e os lábios menores ficam na parte mais interior. O clitóris, que é a parte mais acima, possui diversas terminações nervosas e essa parte é capaz também de ficar ereta, com uma função parecida com a do pênis, tá? De ficar ereto. Agora, vem as duas aberturas. A primeira delas, que é o número 3 aqui que eu botei, que é o ósteo da vagina, que é a abertura da vagina que se dilata para parir o feto em parto normal, que é também por onde ocorre a entrada do pênis. Então, nessa abertura, só ocorre a entrada do pênis e a saída do feto. E, por último, tem o ósteo externo da uretra, que é por onde é eliminada a urina, que é uma abertura bem menorzinha que fica em cima da vagina, tá? Não tem uma abertura só, são duas aberturas com duas funções diferentes. Cuidado com isso, que eu vejo muita gente se confundindo com isso. Aí eu botei aqui observação. As mamas e a produção de leite humana. Vamos fazer junto, porque eu acho que esse aqui tem pouca coisa, então não deve dar um vídeo muito grande não. A letra A. Qual a importância da mama para a reprodução humana?
Porque é nessa região das mamas que ocorre a produção de leite. E o leite vai ser o alimento inicial de todo feto, de todo recém-nascido, de todo bebê. As mamas não fazem parte do sistema genital feminino, no entanto, elas são essenciais para a reprodução humana, pois produzem leite, que alimenta e nutre o bebê nos primeiros ciclos de vida após o nascimento, que é a resposta da letra A. Durante a gestação, os hormônios agem nas mamas, que aumentam de tamanho e iniciam a produção de leite. Essa produção é realizada pelas glândulas mamárias, que são exclusivas dos mamíferos e não apresentam são observadas, tanto em machos quanto em fêmeas. No entanto, os machos têm essas glândulas não desenvolvidas e a produção de leite fica restrita às fêmeas. Nós, no caso falando sendo menino, também tenho glândulas mamárias, só que as minhas são atrofiadas e não produzem leite, tá? Essa produção é mais nas meninas. As glândulas mamárias formam estruturas alongadas denominadas lóbulos, de onde partem ductos que produzem leite para o exterior do corpo. Em volta das glândulas ocorre o depósito de gordura, resultando no formato característico dos seios. Então, olha aí como é que é o formato anatômico de um seio. Ele é a maior parte de gordura, no final dele tem os lóbulos que formam o leite e na frente os ductos, tá? Agora, letra B. As glândulas mamárias são glândulas endócrinas, exócrinas ou mistas. Lembra do que são essas glândulas? As endócrinas, elas liberam substâncias para dentro do corpo, as exócrinas para fora do corpo e as mistas fazem as duas funções. Então, as glândulas mamárias, elas são exócrinas. Elas liberam o leite, para fora do peito, pelos ductos, para fora. Observação importante. As vacas, elas também são mamíferos e produzem leite. E para uma vaca produzir leite, ela tem que estar grávida. Ela tem que ter o seu momento de reprodução, tá? Então, isso é um momento de militância agora, tá? As vacas e o leite que a gente produz, a gente bebe, que a gente consome, para isso as vacas elas precisam estar sempre grávidas, sempre em momento de amamentação. Então, as indústrias elas induzem muitas gravidez nas vacas, tá? Por isso que a gente tem tanto consumo de leite assim. A vaca ela não dá leite o ano inteiro, ela não dá leite no ciclo da vida todo dela. Ela precisa estar grávida para ela dar o leite, para produzir o leite. Então fica aí um momento de reflexão e militância para vocês. O OBS número 2 que eu botei ali, o câncer de mama e o câncer de próstata, que são na página 210 a 211. Vocês podem ler sozinhos, tá? E tirar as suas próprias conclusões sobre isso. Que eu vou cobrar alguma coisa na prova. Só não vou ler com vocês porque é muito grande. Mas vai cair alguma coisa na prova. Página 212 agora. A produção de ovócito e a menstruação. Por isso que das meninas é maior e mais complicado. Porque tem um conteúdo muito extenso. Mas vamos por partes. Página 212 lá em cima. Produção dos ovócitos. O ovócito humano é uma célula esférica bem maior do que o espermatozoide. Está aí do lado a representação do espermatozoide de um ovócito. A produção dos ovócitos ocorre nos ovários e tem início antes do nascimento, na fase de feto. Como você estudou no início desse capítulo, a formação dos gametas ocorre por meio de uma divisão celular chamada meiose. Essa divisão se inicia durante a fase de feto e é interrompida, sendo retomada apenas na puberdade. Então, o que acontece? Em todo o feto ocorre nas meninas a produção de ovócitos, só que essa produção ela não é concluída, ela é interrompida e depois ela volta a ser produzida de novo de onde parou, na puberdade, que é onde ocorre a primeira menstruação. Continuando lendo. Na puberdade, hormônios sinalizam a retomada da divisão celular dos gametas em formação, resultando na formação de ovócitos secundários. Sublinho agora. Essas células estão prontas para serem fecundadas e são liberadas pelo ovário em um processo chamado ovulação. Então, o que é a ovulação? É a liberação de ovócito pelo ovário. Pode sublinhar agora, até o primeiro ponto. A primeira ovulação ocorre na puberdade, sob a influência principalmente dos hormônios folículo estimulante, chamado FSH, e luteinizante, chamado LH, produzidos pela hipófise.
A liberação de ovócito pelo ovário ocorre ao longo da vida da mulher até por volta dos 40 a 50 anos de idade, quando a produção de ovócito cessa. Durante a gravidez, geralmente, a ovulação é interrompida também, tá? Após os 50 anos, a mulher entra na menopausa, por isso que a produção de ovócitos cessa, acaba. Agora, a cada mês, lendo o quadrozinho verde, azul água, sei lá que cor é essa, mas uma cor clarinha. A cada mês, sob a influência dos hormônios FSH e LH, determinadas células presentes nos ovários começam a divisão celular. Como resultado, forma-se um ovócito secundário que é liberado durante a ovulação. Após ser liberado pelo ovário, o ovócito é encaminhado às tubas uterinas, órgão com formato de tubo que mantém a comunicação do útero, em geral no encontro do espermatozoide do ovócito. Ocorre no interior da tuba uterina. Então, olha aí para essa foto. O óvulo é essa estrutura que está em formato que parece uma bolinha cheia de ruguinha, de outras bolinhas, sabe? O ovócito vai sair dessa estrutura, vai passar para a tuba uterina, que é na tuba uterina que vai se encontrar com o espermatozoide. Vai continuar o caminho pela tuba uterina, continuar, até chegar no útero. E no útero é que vai ocorrer o depósito desse zigoto, dessa célula ovo, para poder desenvolver o feto, tá? É isso que ele falou no texto. Embaixo, o ovócito liberado no interior da tuba uterina está com sua divisão celular interrompida. Caso essa célula seja fecundada pelo espermatozoide, a divisão celular é reiniciada e o ovócito secundário dá origem ao óvulo. Ok. Página 313 agora. Após a puberdade e quando houver ovulação, o útero se prepara mensalmente para a gravidez. Esse processo ocorre sob a influência principalmente dos hormônios estrógeno e progesterona, os quais são produzidos pelos ovários. O útero apresenta 3 camadas. Agora a anatomia do útero, tá? São 3 camadas: o perimétrio, o miométrio e o endométrio. E o útero também possui 3 regiões: o colo do útero, o corpo do útero e o fundo do útero, como mostra na imagem abaixo. Aqui no livro de vocês ele botou tudo junto, mas aqui no slide eu botei separadinho, bonitinho. Ó. O perimétrio tem a função de proteger o útero. Olha aí na foto o perímetro. O perímetro é a camada mais externa. O miométrio é composto de tecido muscular e faz a movimentação do útero. O miométrio é a camada do meio do útero. Olha aí. E o endométrio é a camada do útero que o zigoto se instala e por isso é a camada que sofre modificações para a gravidez. Além disso, nutre e protege o feto durante seu desenvolvimento. Olha aí onde é que está o endométrio. O endométrio é a camada mais interna do útero. Vamos ler o que está escrito aí agora, embaixo da foto, da imagem. Pode sublinhar o primeiro, segundo e terceiro parágrafo todo. O endométrio é a camada do útero onde o ser humano em desenvolvimento se instala e por isso sofre modificações ao se preparar para a gravidez. Além de contribuir para a nutrição, o endométrio atua na proteção do ser humano em desenvolvimento durante a gestação. O conjunto de modificações cíclicas pelas quais o endométrio passa a fim de se preparar para a gravidez é denominado ciclo menstrual. Durante esse ciclo, a duração desse ciclo pode variar entre as mulheres. No entanto, o mais comum é que ocorra dentro de 24 a 35 dias. Então, as mulheres elas passam por toda a modificação do endométrio, tendo ou não a fecundação. Caso tenha fecundação, ela se prepara para a gravidez. Caso não tenha fecundação, ela se prepara para a menstruação, que ela tem que eliminar esse óvulo do corpo dela, tá? Vamos ver agora como que isso ocorre. Lá embaixo agora, esse ciclo pode ser organizado em algumas fases. A fase que inicia o fim da menstruação é chamada de fase pré-ovulatória. Agora, a fase pré-ovulatória, também conhecida como TPM, né? Tensão pré-menstrual. Que é, antes da ovulação, ocorrem modificações no útero. Nessa etapa, o estrógeno estimula o desenvolvimento do endométrio, o qual aumenta de espessura e se torna ainda mais vascularizado. Determinadas células do ovário retornam ao seu desenvolvimento e uma delas origina o ovócito.
Olha aí como é que o endométrio está mais grosso, está mais vascularizado, para poder ter mais sangue e esse sangue conseguir nutrir mais o óvulo que vai chegar ali. Página 214. Eu não coloquei as fases aqui, eu acho. Deixa eu ver. Fase pré-ovulatória, botei. Então, olha aqui as fases no slide também. A fase pré-ovulatória é seguida pela ovulação, após a liberação do ovócito pelo ovário. Inicia-se a fase pós-ovulatória. O que é a fase pós-ovulatória agora? Depois que a mulher libera o ovócito pelo ovário. A fase pós-ovulatória. Nessa fase se inicia após a liberação do ovócito pelo ovário, que é chamada de ovulação. Nessa etapa, o endométrio chega ao máximo da sua espessura. A manutenção do endométrio espesso ocorre principalmente por causa da ação do hormônio progesterona. A fase pós-ovulatória dura cerca de 14 dias. Então, olha como é que está o endométrio agora. Além dele estar grosso, ele está mais espesso, ele está mais irrigado com vasos sanguíneos, porque ele precisa receber e nutrir esse ovócito que vai chegar. Número 6. O que você acha que ocorre com o ovócito secundário liberado pelo ovário caso ele não seja fecundado pelos espermatozoides? Como eu falei, caso ele não seja fecundado, ele tem que ser eliminado pelo corpo da mulher. E essa eliminação ocorre por meio da menstruação. Embaixo, caso não haja fertilização, o ovócito secundário não completa a sua divisão celular e é eliminado pelo corpo da mulher, que é a resposta número 6. Quando não ocorre a gravidez após a fase pós-ovulatória, observa-se a fase menstrual, caracterizada pela menstruação. E o que é a fase menstrual? Olha o que está escrito aí. Nessa fase, parte do endométrio é eliminada do corpo, o que resulta no sangramento facilmente perceptível pela mulher. Junto com parte do endométrio e com o sangue, o ovócito é liberado. Olha aí, ó, o ovócito saindo pelo aparelho feminino. Contrações fracas do miométrio ajudam o útero nessa eliminação. Fracas é mentira, porque as mulheres sentem muita cólica. E isso é que faz a cólica. É o miométrio se contraindo. O material expulso durante a menstruação sai do útero pela vagina e é eliminado pelo exterior do corpo. A menstruação dura cerca de 5 dias e elimina entre 50 ml de sangue a 150 ml. Para quem não tem noção do que é isso, 50 ml é mais ou menos um copinho de café. E 150 ml são aqueles copos de plástico que normalmente se usa em festa para beber alguma coisa. E aqueles copinhos de festa são 200 ml, então é só reduzir um pouquinho. Depois dela, o endométrio torna-se menos espesso e o ciclo recomeça. Então, isso depois que termina o endométrio, quer dizer, volta ao seu tamanho, mas depois, dependendo do período e da duração do ciclo, o miométrio volta de novo e esse ciclo se recomeça. Lá embaixo. Caso tenha ocorrido o encontro do ovócito com o espermatozoide, o novo ser humano em desenvolvimento se fixa no endométrio. Por esse motivo, o endométrio não é eliminado, não ocorrendo a fase menstrual. Então, caso ocorra a fecundação, nessa parte aí que está sangrando, vai abrigar o óvulo e esse óvulo vai impedir que ocorra o sangramento, então não vai ter a menstruação. Página 215 agora. A primeira menstruação é denominada menarca e ocorre por volta dos 12 anos de idade, quando inicia a puberdade. Pode sublinhar isso aí. O ciclo menstrual ocorre periodicamente durante o período fértil da mulher, que se estende até por volta dos 50 anos de idade. Sublinha agora. Nessa época ocorre a última menstruação, denominada menopausa. Pode parar de sublinhar. Os ciclos menstruais cessam com a idade porque, à medida que a pessoa envelhece, a quantidade de ovócitos reduz até esgotar sua produção. Além disso, ovários femininos tendem a diminuir de tamanho, resultando na redução dos hormônios produzidos por essa glândula. Então, a partir dos 50 anos de idade, as mulheres não têm mais a mesma produção de hormônios que tinham antes. Isso faz com que os ovários e os ovócitos sejam menores. E a mulher não consegue mais ter filhos, tá? A partir desse tempo. Daí vem falando sobre a adolescência, ok?
Já tem 19 minutos de vídeo e vocês têm outro vídeo de acho que 20 e poucos minutos. Então eu não vou ler com vocês, vou deixar vocês lerem sozinhos esse negócio da adolescência. E botei uma observação aqui no último slide sobre a violência contra a mulher, que está na página 216 e 217. Quero que vocês leiam isso também, mas que vocês leiam com um senso crítico. Que vocês entendam que a violência contra a mulher ela é errada em todos os aspectos possíveis. Seja verbal, seja agressão física, agressão psicológica. Tem gente gritando na rua. Qualquer agressão que seja contra a mulher é errada, não importa em qual seja. A mulher ela tem que ser respeitada e tratada com todo o carinho que todos nós sabemos qual é. Ficam então as páginas 218, 219 e 220 para casa, tá bom? Eu fico por aqui e tchau, tchau para vocês. Bons estudos!